Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Doutor Camargo, no estado do Paraná, para acompanhar o desenvolvimento da safra de soja 2021 lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Ildefonso Alzec, ele que é produtor rural lá em Doutor Camargo, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Ildefonso, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Ildefonso, da última vez que a gente conversou, lá no mês de novembro, o nosso assunto era a falta de chuvas aí na região, né? As dificuldades de plantio em função da estiagem. O que aconteceu do final de novembro até agora para dessa vez o nosso assunto ser o excesso de chuvas aí na região? Então, Guilherme, ele começou com aquela falta de chuva, né? A sequinha, a seca não, né? Uma estiagem prolongada, não conseguia plantar, atrasou o plantio. Após isso aí, demorou aí uns 30 e poucos dias, depois começou a desenvolver. E agora, ultimamente, desencadeou excesso de chuva, né? Aí a lavoura cresce demais e começa a dar os efeitos contrários, né? E tudo que é demais não é bom, né? E aí, Ildefonso, que tipo de efeitos tem aparecido nas lavouras em função desse excesso de chuvas? Então, Guilherme, o problema é o seguinte: a soja enraizou bem no começo, porque ela sofreu aquele estresse, né? Então ela não vai para cima, ela vai para baixo. Enraizou para buscar água, se fortaleceu. Depois começou o excesso de chuva, e o excesso de chuva não é tanto problema como o excesso de sombra. O sombreamento faz com que ela cresça demais, aí ela alonga, e como ela sombria e fica muita umidade, muito da chamada aquela meleca embaixo, né? Aí ela começa a perder o bacheiro, amarelar as folhas, perder se tiver de canivete ou vagem, começa a cair porque ela não tem como se proteger devido à sombra e umidade demais. E aí, Ildefonso, além dessas questões, também teve problemas com doenças e pragas em função dessa condição climática? Com certeza, né? Porque a doença ataca bastante. Aí quem conseguiu fazer uma proteção logo no início, ou fez ela antecipada mesmo no tempo que estava meio seco, prevenindo alguma coisa, que sempre depois de uma seca pode vir uma chuva. Isso é normal, que aconteceu. Então, se protegeu no começo, aí conseguiu agora ter um êxito melhor. Porque tem lavoura boa. Falar para você que não tem boa? Tem lavoura muito boa. Mas tem uma parte aí que a lavoura vai dar uma perda muito grande, viu? E aí, Ildefonso, quando é que devem acontecer os trabalhos de colheita aí na região, diante de todo esse cenário? Primeiro é preciso que essa chuva se encerre para poder avançar com esses trabalhos, né? Exatamente. No caso, hoje, ontem choveu, a última chuva deu 25 milímetros, esse mês de janeiro aí choveu 350 aqui para nós, já esse mês, estamos no comecinho, já deu 4 chuvas, já está com uma grande proporção, e agora abriu o sol hoje. Com certeza vai dar uns dias de sol aí, e aí começa, não tem colheita aqui. Estamos na passação ainda de inseticida, alguns fazendo fungicida que não fez aí, talvez a quantia normal, ainda tem que fazer, tem um soja mais novo, e colheita, como esse atraso aí devido ao sombreamento, eu acredito que prolongou um pouco, levou para frente o dia a colheita ainda, vai entrar em março. E aí, Ildefonso, com essa colheita em março que o senhor comentou, como é que fica a questão para a segunda safra? Vai dar para plantar milho por aí esse ano? Olha, Guilherme, consegui plantar vai, porque 90% eu acho que já fez os custeios, já pediu a semente, adubo para milho, né? A gente vai se prevenindo antes. Plantio vai ter, meio atrasado, porque a janela já estava meio empurrada lá no plantio do soja, que atrasou um pouquinho, ou elevou um pouco, e agora atrasou mais um pouco. Mas plantar vai, agora não sabemos o que vai ser para frente. E aí, Ildefonso, diante de todo esse cenário que a gente comentou, nesse momento a gente consegue ter alguma estimativa, alguma expectativa de produtividade para essa safra de soja, ou realmente vai ter que esperar essa colheita começar e avançar? Olha, isso aí já é um problema, Guilherme, o seguinte, veja bem, tem lavouras que tem perda até total aqui na região que eu vi, mas isso é um caso isolado aqui e lá, como soja verde, que perdeu a
produção, e um maduro aí que eu fiquei sabendo que não conseguiu colher, estragou, porque muitos dias de chuva. Então, mas é um lote ou outro, mas no modo geral vai ter que esperar. Perda tem, mas não sabemos, não dá para calcular ainda o que vai acontecer. Não vamos aguardar esses dias de sol e ver o que acontece. E aí, olhando agora para as questões de mercado, Defonso, como é que fica esses contratos já fechados para a soja diante de todo esse cenário? Existe algum risco de não cumprimento, de repente colher menos do que já foi negociado? Como é que está essa questão de mercado da soja nesse momento? A questão de mercado como diz, o futuro a Deus pertence, né? Então, quem fez no momento estava bom, a um preço, depois elevou um pouquinho, depois mais um pouco, foram fazendo. Cumprimento de contrato, como foi feito na época e ele estava bom no dia, eu acho que o cumprimento tem que ser feito. A não ser que teve uma perda total, mas isso aí raramente vai acontecer. Quem perdeu e não conseguir cumprir o contrato, vai ser um problema sério. Mas é difícil isso acontecer. Mas teve bom no começo, quando fez. Hoje ele é ruim, mas hoje tem um preço bom. Se não fez muito o contrato, a porcentagem, dá para rever isso daí, porque o preço do outro agora está bom, vai fazer uma média, né? E aí, Defonso, a gente tem alguma estimativa de quanto ainda falta ser negociado, uma porcentagem de quanto já foi vendido? A gente consegue ter essa ideia? Olha, isso aí, mas tem que fazer um levantamento muito preciso. É difícil saber para a gente que está um pouco afastado, mas eu acredito que não foi muito que foram feito, não. O contrato aqui na nossa região não é muito. Eu acho que não chega aí 35%, 40%. Mas tem região que a pessoa tem um custo mais alto e chega a fazer 80% da produção dele. Então, se ele tiver uma perda de 20%, ele vai zerar no contrato ruim. Seu Defonso, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário que está acontecendo com as lavouras aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Tá bom, Guilherme, eu agradeço bastante. O recado é o seguinte, a gente tem que pensar bem no histórico de contrato, histórico de chuva e sol e cuidado com lavoura, para saber o que faz. O ano que vem não errar de novo, né? Porque a gente é uma indústria a céu aberto, é difícil, Guilherme, mas um cuidado antecipado, pensar um pouco, ver o histórico, né? Pensar um pouquinho e cuidado da negociação e cuidado com o contrato também, quando as coisas estão meio difícil, né, de entender. O comércio é complicado, mas que todos tenham uma boa safra aí, que dê certo e vamos tocando. E o Brasil é nosso. Seu Defonso, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente acompanhar os resultados da colheita dessa soja aí no município. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos. O Ildefonso Alzec, ele que é produtor rural lá no município de Doutor Camargo, no estado do Paraná, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário das lavouras de soja dessa safra 2021 lá na região. O Defonso comentando com a gente que no começo dessa safra o que prejudicava, o que preocupava o produtor lá da região era a estiagem e a falta de chuvas. Isso atrasou bastante os trabalhos de plantio, cerca de 35 dias de atraso nos começos desses trabalhos. Depois a situação melhorou e agora o que preocupa é o excesso de chuvas. O Defonso destacando que janeiro acumulou 350 milímetros lá no município. Nesse mês de fevereiro, hoje é dia 5 de fevereiro, e já tiveram 4 grandes chuvas lá no município, uma situação que preocupa e aí já causa efeitos nas lavouras. O Defonso comentando que essa chuva faz as plantas crescerem mais do que o esperado, com isso aumenta as dificuldades de desenvolvimento, muitas vagens caindo dos pés, também folhas amareladas, uma questão bastante preocupante e que com certeza vai trazer perdas de produtividade lá para a região. Ao mesmo tempo, também existem lavouras que estão se desenvolvendo bem, lavouras boas lá na região, então com isso ainda não é possível estimar alguma expectativa de média de produtividade, vai ser preciso esperar os trabalhos de colheita avançarem. Devido a esse atraso no plantio e agora o atraso causado pelo sombreamento
excesso de sombreamento nas lavouras. A expectativa é que essa colheita entre durante o mês de março e aí dificulte também o plantio da segunda safra de milho. Mesmo assim, o produtor lá em Doutor Camargo deve apostar no cultivo do cereal. O Ildefonso destacando que 90% dos insumos, das sementes já estão todos comprados, todos nas propriedades. Então o produtor vai apostar nesse plantio mesmo que fora da melhor janela, apostando em condições climáticas favoráveis para ainda conseguir produzir bem esse milho, mesmo plantado fora da época ideal. Conversando sobre o mercado, o Ildefonso comentando que os produtores já fecharam partes de negociações entre 35% e 40% dessa safra de soja já negociada lá na região, com preços que eram bastante favoráveis no momento em que esses contratos foram fechados. Agora, a expectativa é de que esses volumes restantes possam ter preços maiores e quando olhando para aquelas questões daqueles produtores que vão perder bastante produção, aí esses contratos firmados antecipadamente podem aparecer com um pouco de risco de cumprimento, mas o Ildefonso comentando que esses vão ser casos isolados, as perdas não devem ser tão grandes assim de maneira geral lá na região. Bom, esse é o Realidades da Safra. Eu fico por aqui, mas você continue ligado no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com mais programação.